Nessa aula nós iremos aprender a criar um script para fazer brute force em serviços FTP. É um script bem interessante, né? Porque você vai aprender a abrir a conexão com o servidor, isso a gente já sabe fazer, né? Já aprendeu nas aulas durante o curso até o momento. E você vai aprender a entender um padrão aí, detectar um padrão, carregar uma lista, ler essa lista, testar usuário e senha a cada conexão e trazer a senha quando ele encontrar a senha correta, ok? Por que eu gosto de mostrar? Existem uma penca de ferramentas que podem ser úteis, né, para a gente fazer brute force, já faz isso de uma forma bem automatizada, eu irei mostrar algumas depois, mas por que a gente vai se dar o trabalho de criar um script do zero para isso? Justamente porque o pentester ele tem que ter essa capacidade. Muitas vezes você vai se deparar com problemas onde uma ferramenta não vai te suprir, né? Então, você ter essa skill de saber se virar sozinho e ter já uma base de como criar uma ferramenta, mesmo que seja básica, você vai ter muito mais sucesso na hora de estar executando esse pentest. Tá? Então, algumas situações podem exigir que você tenha que adaptar um script ou criar um script ali na hora para resolver isso, porque a ferramenta não te atende. Então, você já vai ter um direcionamento de como fazer isso. É por isso que eu gosto de ensinar scripts e às vezes demonstro algumas coisas que já existem prontas, ok? Vamos lá então, pessoal. Bom, antes da gente criar o nosso script, nós precisamos aprender a entender o comportamento do programa. Né? Então, por exemplo, a gente quer fazer um brute force no FTP, tentativas de login e senha num serviço FTP até conseguir logar. A primeira coisa que a gente precisa saber é como o software se comporta quando ele loga, para que a gente entenda esse padrão e consiga criar um software que vai automatizar isso. Então a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, é pegar um alvo. Vou utilizar aqui como exemplo o 172.16.1.5 do nosso ambiente realístico, ok? E ao acessar ele aqui, ele pede então o usuário. Vou colocar aqui um usuário qualquer, root, e a senha qualquer coisa aqui também. Então, quando ele não funciona, ele vai dar um erro aqui do tipo 530, falando que o login está incorreto, beleza? E quando ele funciona, vou colocar aqui um login que funciona, FTP. Quando ele funciona, que ele loga, o login logou com sucesso, ele retorna 230 aqui, tá? Então a gente identificou um padrão de comportamento do programa. Então a gente sabe que quando ele loga, ele retorna sempre um 230. Quando ele não loga, quando ele dá qualquer erro, ele pode retornar um 530 ou um outro número. Então, o que é importante é a gente saber o que precisa quando loga. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou deslogar aqui. E agora, vamos criar o nosso script, então. Vou colocar o nome aqui de longftp.py. E aqui eu coloco sr bin python. Vou importar socket. Vou importar re também. E vou importar a sys. Ok? Essas três que a gente vai utilizar no nosso programa. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma checagem de argumentos. Então, assim, se o usuário não digitar nenhum argumento, só executar o script, ele mostra como que deve ser executado, ok? Então, para isso é muito simples, a gente faz um if, pega aqui o tamanho, né? Então a gente usa len, pega o tamanho de sys argv, né? Então, se o tamanho de argumento for menor do que 2, ele vai fazer o seguinte, tá? E vai executar aqui, ó, print use python longftp.py, o IP do servidor, seguido do usuário. Então vai ser essa a forma correta de executar o programa. Depois que ele exibir essa mensagem, ele dá um exit aqui e sai fora. Certo? Então isso que a gente fez até agora é só para que o programa funcione aí. Se o cara não digitar nenhum argumento, ele vai exibir isso na tela, ok? Bom, como nós iremos utilizar dois argumentos, o primeiro argumento vai ser o IP do servidor que a gente vai conectar e o segundo argumento vai ser o usuário. Então vamos definir essa variável usuário aí. Então o usuário ele vai ser igual ao argumento 2, tá? Sysargv 2, correto? E agora vamos carregar a nossa lista.
Então eu vou colocar aqui file igual a open, vou abrir a nossa lista com open aqui, vai chamar lista.txt. Essa lista é a nossa word list, onde contém as senhas que nós iremos testar. Em seguida a gente vai fazer um for aqui, então eu vou colocar o nome de linha, que é a linha que ele vai estar lendo naquele momento. Então for linha in file.readLines, certo? Que são as linhas que ele vai estar lendo. Ele vai percorrer esse arquivo de lista.txt e conforme ele for percorrendo, ele vai gravando cada linha aqui que ele lê nessa variável linha aqui. Posteriormente é ela que a gente vai estar testando para fazer a checagem mais abaixo, ok? Agora a gente imprime algo na tela, por exemplo, testando com. Aí posso colocar aqui as duas strings, que é de usuário e senha. E aqui eu coloco então o usuário e a linha, que vai ser a senha que ele vai estar testando no momento, ok? E agora nós iremos fazer o nosso socket. Então socket.socket, socket.afnet, socket.sock string, s.connect. Vou fazer a conexão aqui. Vou pegar já direto do argumento. Vai ser o primeiro argumento então, seguido da porta, que é a porta 21. Subir um pouco a tela aqui. Agora eu pego a resposta aqui, 1024 bytes. Em seguida, eu vou dar um send para enviar meu usuário, então. Então eu coloco aqui user. Aí eu vou colocar o usuário, que é a nossa variável usuário aqui, seguido aqui de /r/n, para ele aceitar o comando lá. E em seguida, pego essa saída aqui também. Depois eu dou mais um send, que agora eu vou enviar a senha, pass, espaço, coloco aqui a linha, que é a linha que ele vai estar lendo no momento, seguido de /r/n. E agora a resposta eu vou jogar numa outra variável que eu vou pôr o nome de resulta. Então, o que resultar da senha, ele vai jogar na variável resulta. Estou jogando essa variável porque nós iremos ter que checar a saída para comparar e ver se realmente ele conseguiu logar ou não. E agora nós vamos enviar um kit aqui para ele encerrar essa conexão, essa tentativa de conexão. E por último, agora nós iremos fazer essa checagem utilizando o RE. Então, RE search, o que ele vai fazer? Ele vai buscar 230, que é quando loga, ele retorna 230. Onde ele vai buscar isso? Dentro de resulta, que é essa resposta aqui na hora que ele envia a senha. Então, depois que ele enviou a senha, se ele encontrar ali um 230, ele sabe que logou. Então, ele vai testar isso. Então, o que ele vai fazer se for válido isso? Ele vai imprimir na tela aqui. Vamos colocar uma forma meio chamativa aqui. Senha encontrada. E aqui a gente coloca a senha que ele encontrou. Se não, ele vai imprimir acesso negado. Só ajeitar aqui para ficar bonitinho. E aqui, da forma que está aqui, se a gente executar dessa forma, se ele encontrar a senha, ele vai dar a senha encontrada, mas ele vai continuar testando o programa. Então, é interessante que se ele encontrar a senha, ele faça um break aqui, ó. Por quê? Porque aí ele já pare ali. Ele encontrou a senha, ele já para. Se você estiver testando uma word list aí com centenas de nomes, se ele continuar, ele vai encontrar a senha, vai continuar, depois vai se perder essa informação. Então, é mais fácil
ele parar ali a hora que ele já encontrar a senha. Vamos salvar e vamos fazer um teste agora. Para fazer o teste, a gente precisa antes criar a nossa lista, que é a nossa word list. Então, vou criar algumas senhas aqui, como por exemplo, admin, 23456, root, msf admin. Então, eu criei aqui algumas senhas, simulando a nossa lista. E agora vamos fazer o teste. Se eu digitar só Python longFTP, ele mostra como que a gente tem que usar. Ó. A gente tem que executar então Python longFTP, o IP do servidor, seguido do usuário. Então Python longFTP, o IP do servidor, 172.16.1.5, seguido do usuário. Qual vai ser o usuário que eu vou testar? Vou testar o MSF admin. Então ele está testando o MSF admin com a senha admin, deu acesso negado. Com a senha 23456, acesso negado. E aqui ele encontrou com a senha certa. Pouca saída um pouco estranha, a gente pode melhorar isso. Deixa eu abrir aqui o código novamente. Basicamente aqui no acesso negado nós podemos pular uma linha. E dá para diminuir um pouco isso daqui também. Para ficar melhor a saída. Vou executar novamente. Então ele está testando com o usuário e a senha. Ele vai trazendo acesso negado e quando ele descobre a senha, ele traz aqui, ó, senha encontrada e traz qual é a senha, certo? Então uma forma aí bem simples da gente criar um script e que vai fazer o brute force automaticamente no serviço, ok? E com o tempo você pode ir melhorando esses scripts, como eu disse, você pode adaptar, né, uma vez que você já tem ideia de como fazer isso, por exemplo, um serviço de FTP, você consegue adaptar às suas necessidades durante um teste real ou durante algo em específico que você precisa fazer, ok? A ideia é justamente essa. Até mais, pessoal!